Ela era uma moça simples e humilde que cresceu com muitas dificuldades na vida, até que um estranho fez sua vida virar de ponta cabeça. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Lara era uma simples moça de vida bem humilde que sempre se esforçou muito para conquistar tudo em sua vida. Ela era filha de um bom homem, que foi abandonado por sua mulher. Ele criou Lara sozinho com muito esforço e lhe ensinou que a vida é difícil, mas que tem que se ser honesto e esforçado para se conseguir tudo o que quer. Lara teve muitas dificuldades para acabar seus estudos, pois ela sempre tinha que parar para poder ajudar em casa trabalhando. Mariano, seu pai, achava injusto que ela tivesse que parar sua vida para ajudar ele em casa com as contas. Porém, Lara não se importava com isso, e ela se esforçava ao máximo para que ela e seu pai tivessem uma vida justa e digna. Mesmo com todas as dificuldades, Lara terminou seus estudos, e agora o desafio era entrar em uma faculdade, pois para ela era difícil continuar seus estudos desse modo, já que ela trabalhava o dia todo e só chegava à tarde da noite em casa. Enfim, Lara conseguiu entrar na faculdade, e mais um desafio começava na sua vida. Lara concluiu vários semestres e estava perto de se formar, mas uma terrível fatalidade aconteceu na sua vida. Seu pai sofreu um acidente de trabalho, o qual fez ele ficar hospitalizado em estado extremamente grave. Foram semanas de muito sofrimento para Lara e Mariano, e depois de vários dias inconsciente, Mariano acordou, mas os médicos constataram algo: Mariano não voltaria a andar novamente. Para um homem de 52 anos de idade aquilo foi algo muito difícil de se superar. Lara não sabia como ajudar seu pai, e ele não era mais o mesmo com o passar do tempo. Mariano tentava não demonstrar tristeza para sua filha, mas ela o conhecia bem e sabia que ele não estava bem. Porém, Mariano pediu que Lara terminasse sua faculdade mesmo com aquelas dificuldades que estavam acontecendo com eles. Lara não queria mais concluir sua faculdade, pois ela preferia trancar seu curso, trabalhar e cuidar de seu pai, mas Mariano foi terrivelmente contra e exigiu que ela terminasse a faculdade por ele. Relutante, Lara concordou e se esforçou dia após dia. Mariano também começou a aceitar a sua nova realidade. Finalmente, Lara conseguiu terminar a sua faculdade, e agora ela poderia apenas se dedicar ao trabalho e aos cuidados com seu pai. Arrumar um emprego na sua área sem experiência profissional foi mais um desafio para Lara, que teve que começar em uma pequena empresa, sem ser no cargo que ela gostaria. Ela começou a trabalhar em um shopping como vendedora de roupas masculinas. A loja era uma loja muito famosa, onde as peças de roupas eram bem caras por sinal. Certa vez, enquanto atendia um cliente, ele foi um pouco grosseiro com Lara, diminuindo ela pelo seu trabalho de vendedora. Lara começou a chorar pelo modo de tratar daquele homem com ela. Os clientes da loja em sua maioria pareciam não se incomodar com aquilo que estavam vendo, até que um homem, que aparentava ter a mesma idade de Lara, foi em sua defesa. Com apenas um olhar ele fez com que o outro cliente calasse a sua boca. Além disso, a bela mulher que estava com ele, era advogada e disse ao cliente que o modo como ele a tratou caberia um processo por danos morais, que faria ele pagar uma bela indenização a Lara. O homem ficou assustado e pediu desculpas logo em seguida. Então Lara disse que estava tudo bem e disse que não faria nada contra ele, e o homem foi embora. Com o clima mais apaziguado, a dona da loja pediu desculpas a todos pelo transtorno e a Lara principalmente, pois ela era a melhor vendedora da loja, e não queria perder ela por causa de um cliente mal educado. Logo em seguida o jovem casal se apresentou. Seus nomes eram José e Brenda, os dois eram irmãos, e José estava ajudando Brenda a comprar roupas para seu marido que iria fazer aniversário no fim de semana. Lara se prontificou a ajudar Brenda com isso, pois ela também entendia muito bem das tendências da moda masculina. Enquanto Brenda escolhia as roupas para seu marido, José não parava de olhar para Lara, e ela notava que ele não parava de lhe observar, mas por algum motivo Lara gostava dos olhares de José para ela. Brenda começou a notar que estava acontecendo algo ali entre os dois, então ela decidiu tomar uma iniciativa para ajudar os dois a se conhecerem melhor. Brenda então disse que neste fim de semana daria uma grande festa em sua casa para o aniversário surpresa de seu marido, e queria muito que Lara comparecesse.
Lara ficou muito envergonhada com isso e disse que não tinha como aceitar tamanha delicadeza, mas José insistiu para que Lara fosse. Porém, Lara aprendeu com seu pai a sempre ser sincera, e logo falou que não tinha roupas para uma festa de aniversário de pessoas com o nível social de José e Brenda. Ambos riram e disseram que seria uma festa na piscina, e que todo mundo tem uma roupa de banho em casa. José fez uma cara de que ficaria muito triste se Brenda não fosse, então ela aceitou. Brenda ficou encantadíssima com o convite de Brenda e José, e em casa ela contou a seu pai tudo o que havia acontecido, quando de repente, ela recebeu uma notificação em seu celular, era uma solicitação para seguir ela em uma rede social. José e Brenda haviam solicitado seguir Lara como amiga, e ela aceitou e mandou uma mensagem agradecendo mais uma vez o convite. O pai de Brenda, Mariano, ficou observando como Lara estava feliz com aquilo, e ele nunca havia visto sua filha tão contente. Então Lara continuou vendo o perfil de José, e se assustou com o quanto ele era rico, pois ele tinha um carro deslumbrante, uma casa sensacional e uma vida de príncipe. Além disso tudo, José era um homem extremamente bonito. Logo que viu isso, Lara ficou um pouco chateada, pois nunca que um homem como José iria olhar para ela se soubesse onde ela morava e seu estilo de vida. Mesmo assim, Lara quis deixar isso bem claro para ele, pois ela aprendeu que a verdade era a melhor política de todas. Então ela começou a postar fotos do seu dia a dia, com o cabelo mal feito, lavando louças, limpando a casa e cuidando de seu pai. A cada postagem de Lara, José ia e curtia, além de comentar e mandar mensagens no privado elogiando por ser tão dedicada assim. Mariano ria de sua filha, pois todos os seus planos de afastar José deram errado. Certa vez ela estava saindo para o almoço, após uma manhã de trabalho, e José apareceu do nada no shopping perguntando se ela daria a honra dela almoçar com ele. Lara não teve como dizer não e aceitou o convite, mas ela queria que ele fosse a um fast food com ela, e Lara levou José para comer hambúrguer com batata frita e ele adorou. Mais uma vez seu plano não deu certo, e seu pai riu quando ela contou esta história para ele. No outro dia, José apareceu mais uma vez, mas desta vez levou Lara para comer em um restaurante fino que tinha no shopping. Lara não sabia como agir, e José notou que ela estava um pouco desconcertada, e ele começou a comer sem se importar com o que as pessoas iriam dizer, para que Lara se sentisse à vontade. Ela riu demais do jeito carinhoso de José, pois ele parecia se importar com ela, e todas as suas atitudes estavam encantando a moça. Um dia antes do aniversário do marido de Brenda, quando Lara chegou na loja para trabalhar, uma encomenda de flores chegou ao local, com uma linda caixa de chocolate. Lara ficou extremamente sem graça com tamanho presente, a sua patroa riu do seu jeito simples e desconcertado e abraçou a sua melhor funcionária, e disse que ela merecia ser feliz. Então, o fim de semana chegou e Lara se aprontou para ir ao aniversário do marido de Brenda em sua casa, porém, assim que ela colocou os pés para fora de casa lá estava José lhe esperando. Lara ficou muito sem graça e José lhe disse que sua patroa é uma senhora muito agradável e gentil que lhe deu seu endereço, mas antes de eles irem José queria muito conhecer o pai de Lara. Lara nunca havia falado de seu pai para ele, mas José repetiu que sua patroa é uma senhora maravilhosa, e Lara complementou com fofoqueira e eles riram. Ao entrar na casa de Lara, Mariano ficou sem graça e sem jeito ao ver uma pessoa tão imponente quanto José ali. José se surpreendeu ao ver o pai de Lara e se apresentou e conversou um pouco com Mariano, aparentemente os dois se deram muito bem, e José prometeu cuidar bem da filha de Mariano e trazer ela antes das 22 horas, e Mariano sorriu. O casal então foi para a casa de Brenda e seu marido. Ao chegarem lá, foi uma tarde extremamente maravilhosa para Lara, pois a maioria das pessoas eram bem agradáveis e gentis com ela. Brenda e Igor ficaram muito contentes pela presença de Lara em sua festa, e ela agradeceu imensamente o convite e se despediu. Porém, José veio com um pote dentro de uma sacola, e pediu para que ninguém interpretasse mal, mas ele queria que Mariano provasse do bolo de aniversário, pois Mariano havia lhe pedido um pedaço em segredo. Brenda disse que não estava vendo segredo nenhum ali, e Lara ficou super envergonhada com aquilo, e José riu e pediu que ela não se importasse, pois era uma coisa dele e de seu futuro sogro. Quando Lara ouviu isso, seu coração ficou sem acreditar,
mas José disse que seria apenas se ela aceitasse, claro, e que não precisava responder hoje. Então José levou Lara para casa e entregou pessoalmente o pedaço de bolo a Mariano, que adorou a cortesia e educação de José. Em seguida José foi embora, e Lara estava nas nuvens com o dia maravilhoso que ela teve com José. Mariano notou e percebeu que Lara estava apaixonada, e que talvez sua filha tivesse encontrado a felicidade que ela sempre mereceu em vida. Mariano sabia que sua filha se sacrificou ao extremo por ele, ela não dormia direito, estudava muito e trabalhava demais para dar uma boa vida para seu pai. Mesmo assim, tudo era difícil para eles, pois Mariano fazia tratamentos caros e isso levava todo o dinheiro de pai e filha, mas Lara não se incomodava com isso. Mariano desejava dia e noite que um milagre acontecesse para que sua filha, que ele tanto amava, encontrasse a felicidade. Os dias foram passando, e Lara e José saíram cada vez mais, então ele pediu a Lara formalmente em namoro e ela aceitou. O casal estava vivendo o melhor momento de suas vidas. José, além de ser um exemplo de homem e ter um caráter exemplar, ele tinha também um bom coração, e pagou todos os tratamentos para o pai de Lara. Mariano dizia que ele não precisava se importar com um velho como ele, mas José fazia questão. Lara queria repor todo o dinheiro de José, mas este se negava a isso. Com o tempo, Lara foi promovida para o cargo de gerente da loja, pois a sua chefe seria transferida e a melhor indicação possível era Lara. Porém, isso despertou a inveja de uma colaboradora da loja, Carla, que achava injusto Lara ter tudo na vida com tanta facilidade. Pois Lara tinha um belo namorado, rico e que amava, além de ser formada e receber um salário exemplar. Como se não bastasse, a maioria dos clientes gostavam dela. Mesmo Carla sabendo que Lara lutou muito para chegar a este cargo, sua inveja era imensamente grande e ela não estava a fim de deixar aquilo barato. Um dia, andando pelos corredores do shopping, Carla encontrou o cliente que destratou Lara no dia que ela conheceu José. Carla não quis perder a chance e foi conversar com ele. O nome do homem era Glauber, e ele contou que após aquele incidente, ele perdeu seu emprego e sua noiva o deixou devido à repercussão que aquilo deu nas redes sociais. Porém o caso se abafou rapidamente, mas foi o suficiente para Glauber ter sua vida virada de ponta cabeça. Então Carla propôs algo a Glauber, e ele aceitou. Poucos dias depois Lara estava fechando a loja de roupas, e o shopping estava quase vazio, quando de repente, Glauber surgiu do nada e a beijou. Em seguida, ela o empurrou, mas foi tempo suficiente para que alguém de longe tirasse uma fotografia. Era Carla, que rapidamente achou o perfil de José na rede social de Lara e enviou a foto para ele. José estava em sua casa, quando recebeu uma notificação, uma mensagem em sua rede social de Carla. Quando José viu a mensagem, ele ficou sem palavras e chorou ali mesmo. No shopping, Lara gritou por socorro, e os seguranças levaram Glauber com eles. Assim que ela se acalmou, uma mensagem de José havia chegado para Lara dizendo que estava tudo acabado entre eles, e ele mandou a foto do beijo. Lara tentou explicar de todas as formas possíveis o que tinha acontecido, mas ela ficou magoada por José ter acreditado naquela mentira, embora ela soubesse que seria difícil de não acreditar em uma foto. Então Lara pensou rápido, e lembrou que o shopping possuía câmeras de segurança, e ela foi até a área responsável pela segurança do shopping e pediu as gravações. Porém, antes ela explicou a situação aos seguranças que entenderam o pedido de Lara, que estava desesperada e em lágrimas. Assim que conseguiu as gravações, Lara as enviou para José, mas ele não abria mais suas mensagens, e isso fez Lara ficar de coração partido. Lara foi para sua casa chorando, e lá Mariano perguntou o que tinha acontecido com ela. Lara explicou tudo, e Mariano ficou em choque com o que houve e sua filha foi para seu quarto. Para Lara, José acreditava que aquela foto era real, e ele não estava lhe dando a chance dela explicar o seu lado da história. Lara chorou a noite toda. Cláudia, em sua casa, estava feliz com o problema que causou a Lara, mesmo sabendo que aquilo causaria a sua demissão por justa causa, já que Lara era sua chefe. Cláudia começou a refletir sobre a besteira que fez, e começou a ficar triste e arrependida.
José ligou para Brenda e contou todo o acontecimento. Brenda, por sua vez, perguntou se ele já tinha conversado com Lara sobre o que tinha de fato acontecido, e José disse que não. Brenda repreendeu seu irmão por isso, e ele disse que Lara havia lhe mandado várias mensagens de texto, mas que não havia visto nenhuma. Então Brenda mandou que ele abrisse e visse as mensagens. Assim que José viu o conteúdo das mensagens, ele viu que tudo havia sido uma armação de Cláudia com Glauber para atrapalhar a felicidade dele e de Lara. José ficou desesperado e foi até a casa de sua irmã conversar pessoalmente com ela. Ele mostrou tudo a Brenda, que tomaria as medidas cabíveis para que aquilo recebesse sua devida punição. Além disso, Brenda ligou para a casa de Lara e Mariano atendeu. Eles conversaram por um tempo e combinaram de fazer José e Lara conversarem pessoalmente. Lara estava em seu quarto, quando seu pai bateu na porta e pediu para que ela abrisse. Assim que Lara abriu a porta, José estava de joelhos na sua frente com flores lhe pedindo perdão por desconfiar de sua honra. Lara não aguentou ver José de joelhos e o abraçou. José perguntou se ela aceitava se casar com ele, e Lara obviamente disse que sim. Os dias passaram, e a festa aconteceria em poucos meses, mas um inconveniente da vida aconteceu. Mariano teve um problema de coração e teve que ser hospitalizado às pressas. Lara estava muito preocupada com seu pai devido à idade, e a tudo que eles haviam passado na vida juntos antes de chegarem até ali. Lara desabafou com José, que a confortou neste momento difícil. Lara pensava que iria perder Mariano, mas os médicos vieram com uma excelente notícia. Tudo foi apenas um susto, e os médicos recomendaram que Mariano deveria se cuidar mais, pois quando Lara saía para trabalhar ele comia muitas bobagens e isso fez ele ter este problema. Lara ficou muito feliz em saber que seu pai iria ficar bem, mas de agora em diante ela ficaria de olho na sua alimentação. Com o passar dos dias, Mariano melhorou e se desculpou com todos pelo susto, e Lara disse que não tinha problema, pois agora ele estava bem, e ela estaria de olho nele. José contratou enfermeiras e cuidadores para auxiliar Mariano no que fosse preciso. Assim, com a recuperação total de seu pai, Lara e José puderam se casar. Os dois tiveram uma festa de casamento bem simples, pois Lara não gostava de nada extravagante devido ao modo como ela foi criada pelo seu pai. Mariano ficou muito feliz em ver que sua filha finalmente teve um final feliz, que na verdade, era apenas o começo de uma linda história de amor. Glauber e Cláudia foram perdoados por Lara, mas mesmo assim, Cláudia foi demitida da loja. Cláudia ficou muito arrependida e mudou como pessoa, mas preferiu recomeçar sua vida em outra cidade. Ninguém ouviu falar de Glauber, que teve uma vida bem difícil devido às suas escolhas ruins. Lara e José tiveram filhos e viveram bem felizes por longos anos. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.